A juventude é aquela que sempre lutou pela transformação e pelas mudanças qualitativas nas sociedades ao longo da história e em todo o mundo. Foram os jovens, foram os estudantes que sempre estiveram à frente das transformações sociais e que sempre defenderam as causas mais justas. Hoje a gente não está vendo isso, né? O chamado mito de poder jovem. A outra questão é que o que está acontecendo atinge uma parcela expressiva de quem está nas universidades privadas. Quem está na universidade privada? São os trabalhadores, são os mais, são os negros, são as negras, são aqueles que moram na periferia, são os que dependem fundamentalmente do serviço público, que eles simplesmente querem destruir. Então, nós temos muito mais motivo, vocês, do que um estudante da UFBA. Porque uma grande parte dos estudantes da UFBA vivem da mesada dos pais. Não são aqueles que trabalham para se sustentar ou que têm responsabilidade do ponto de vista econômico ou que vão depender do serviço público. Então, a gente é que deveria estar fazendo esse debate na rua. A outra questão é que nós somos cidadãos. Uma coisa é a Globo, TV Globo, a revista Veja, isto é, a Folha de São Paulo, manipular a realidade e manipular a verdade para ter o controle da população mais pobre da nossa sociedade. Eu coordenei uma pesquisa entre as comunidades de escolas e a diversão das mulheres, das mães dos alunos das escolas públicas no final de semana é assistir o Faustão, assistir a TV Globo. Esse é o acesso que as mães dos alunos das escolas públicas têm à informação e ao conhecimento, e ao lazer. Então, no final do domingo, fico assistindo o Faustão, TV Globo, fantástico. Os pais, quando tem, porque 25% das famílias são a mulher que é a chefe da família, não tem um homem presente. Os homens ficam lá no baba, ou ficam no boteco bebendo cerveja, jogando dominó, baralho, e pronto. Então esse é o lazer, é a cultura e é o conhecimento à disposição de grande parte dos moradores da periferia. Então, a Globo consegue manipular essa população, grande parte dela, porque também grande parte da periferia, onde estão as escolas públicas, são comunidades ágrafas, onde não circulam portadores de textos, livros, revistas, jornais, etc., que possam ser uma contraposição à narrativa que os meios de comunicação produzem sobre o golpe, a crise, a corrupção, etc. Agora, nós temos que fazer uma leitura crítica de como que os meios de comunicação tratam a realidade e a narrativa que produzem sobre ela para legitimar um determinado processo que é antidemocrático. A outra coisa é que o conhecimento que a gente tem que servir para que a gente possa ter um processo de diálogo com as pessoas. Então, nós temos que discutir com essa comunidade que não tem acesso ao conhecimento que nós temos. Então, é uma responsabilidade de cada um como cidadão e de cada um como quem quer ocupar um lugar de sujeito e de protagonista da história. Então, onde eu posso ir, eu vou. Então, eu vou discutir na periferia, vou discutir em locais de grande circulação, porque eu acho que é a minha obrigação. Porque eu estou fazendo algo pelo futuro das minhas filhas, dos meus netos e pelo meu próprio futuro. Porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade política como cidadão de fazer isso. Né? Tanto quando eu venho aqui, eu vou em outros lugares fazer essa mesma conversa, porque eu acho que é a minha responsabilidade. E eu acho que tem que ser de todos. Né? Porque não só seremos vítimas, como nós temos que assumir uma responsabilidade do ponto de vista político e social diante do que acontece ao nosso lado. Né? Se eu sei que
estão matando jovens negros na periferia, eu sou responsável se eu me omito e me calo. Então, quando mataram os 12 adolescentes e jovens lá no Cabula, eu me coloquei na condição de responsável também por aquele ato, se eu ficasse calado, né? E aí eu fui lá, junto com a Reaja aqui no X, denunciar o massacre dos jovens negros, porque eu acho que aquilo me atinge diretamente. Quando eu sei que uma adolescente de 14 anos foi assassinada por ser transexual, por alunos de uma escola pública da mesma turma que ela, eu acho que eu estou sendo atingido. Por quê? Porque morre um pouco da humanidade de cada um. Quando isso acontece, a gente não faz nada. Ainda mais quando eu sei que está em curso um golpe que vai significar um retrocesso político, cultural, ideológico e, do ponto de vista dos direitos sociais e dos trabalhadores, o que está acontecendo agora no Brasil. Quando ocorreu o golpe militar no Brasil, em 64, nos dias seguintes, centenas de pessoas foram presas, alguns exilados, banidos, professores universitários foram aposentados sumariamente ou foram presos. Aí o professor Hildebrando, da Faculdade de Medicina da USP, ele foi aposentado e foi preso e exilado. E aí teve uma comemoração na congregação da USP e ele fez um depoimento. E ele dizia o seguinte, que logo após o golpe militar, os professores eram obrigados, dentro da USP, a darem aula com as janelas e as portas abertas, porque nos corredores circulavam informantes do DOI-CODE, da Operação Bandeirantes e do DOPS. E se o professor tivesse com a porta fechada, eles informavam que o professor poderia estar desenvolvendo atividade subversiva com os seus alunos. Então, porque eles eram obrigados a dar aula com as portas abertas, porque os informantes passavam nos corredores e tinham que ouvir o que eles estavam falando. E esse professor, ele foi demitido da USP e foi preso por uma denúncia anônima de que ele era comunista subversivo e fazia pregação política comunista com seus alunos. Então, uma carta anônima que foi a responsável pela prisão. Isso aconteceu de 64 até 88. O grande problema das ditaduras e de um regime de exceção como esse que a gente está para viver, não é apenas a repressão em si. Porque a repressão, quem mora na periferia vive isso no cotidiano. Não é? O grande problema é o medo, a autocensura e a autocensura. Esse é o grande problema, porque isso castra a nossa capacidade de criatividade, de produzir novos conhecimentos e de querer exercer a liberdade como um direito fundamental e íntimo de cada um de nós. Esse é o grande problema de um estado de exceção, daqueles que as pessoas se sentem oprimidas e a possibilidade de perder seus direitos cada vez mais. Então é contra isso que a gente luta, e que é obrigação de cada um de nós. Então, o que a colega perguntou, que nós temos que fazer? Nós temos que resistir e temos que lutar. Então, dia 10 é um dia nacional de luta, porque é a véspera da votação do Senado. As centrais sindicais, os movimentos populares, os movimentos sociais estão convocando um dia nacional de luta, porque ou nós manifestamos que nós não estamos a favor do que está acontecendo, ou acontecerá. E se acontecer, vai ser um retrocesso de décadas no nosso país. E é importante lembrar que o Brasil viveu muito mais tempo sob ditaduras e regimes de exceção do que em regimes democráticos. O período mais longo de democracia que a gente teve é esse que estamos vivendo agora e que eles querem interromper. E toda vez que se tentou
implantar uma democracia no Brasil, houve tentativa de golpe ou de destituição. Então, o suicídio do Getúlio Vargas, a renúncia do Jânio, a cassação do Jânio, o golpe militar e vários outros processos demonstram claramente que a elite brasileira não admite conviver com períodos democráticos e de inclusão social, porque ela quer se manter no poder a qualquer custo. Então é contra isso que nós estamos tentando lutar e impedir que venha acontecer no Brasil. Paulo, você falou um negócio aí.